Salve, salve galera Jovem Pan! Estamos começando mais um Moneyball aqui no YouTube do Jovem Pan Esportes e Facebook Jovem Pan Esportes. Hoje vamos falar novamente de muito futebol americano, muito basquete, muito beisebol, tá? Porque tem muita coisa acontecendo, as temporadas estão para começar e hoje a gente tem uma novidade na bancada, né? Hoje nós temos uma nova especialista, isso mesmo, no feminino, uma nova especialista em futebol americano, amiguinho. Você achou que era só a Gabi que dominava o basquete, mulherada? Não. Aqui, ó, Girl Power rolando aqui na bancada do Moneyball. Vamos lá apresentar Etienne. É isso aí. Seja bem-vinda. O empoderamento feminino. Isso empoderamento feminino, que legal. Girl Power total. É um prazer recebê-la. A gente já se conhece há um bom tempo, trabalhamos juntos. Gaúcha radicada em São Paulo. Aficionada por NFL. Aficionada por NFL. E me conta, você não simplesmente gosta, você acabou criando uma comunidade de NFL. Clube, né? Meninas, então, você ainda tá na curiosidade, ainda não sabe como é que... Ou até os meninos que têm as namoradas, as esposas. Sim. Tá aqui, ó. O exemplo do poder feminino no futebol americano. Você achou que é um esporte só de homem, amigão? Sim. O quê? Gosta muito. Eu não quero... gosta muito, Vanessa gosta muito. Tá não quero tomar um teco dessa daqui, não. O tamanho dela te derruba, amigão, que você não vai ver estrela. Conta pra gente, Tiene, a sua história, a sua relação com o futebol americano. Bom, deixa eu contar um pouquinho do NFL Luluzinha Club, que é o site que eu idealizei desde a temporada 2013. Hoje nós somos 34 mulheres. O legal. Site ele é 100% feito por mulheres, mas ele não é um site para mulheres. A gente faz conteúdo para todos os gêneros. Legal. A gente, inclusive, tem uma coluna que é o Clube do Bolinho Oval, que é para homens convidados escreverem com a gente também. E eu criei porque quando eu comecei a assistir, eu não achava muito conteúdo para quem estava começando. Então eu tinha muita dúvida, acabava vendo só os tinha aquela coisa técnica demais, técnica demais, muito conteúdo gringo e infelizmente alguns conteúdos meio machistas, assim, quando eu achava tem alguma bastante, coisa. Hein? Inclusive dos pseudo-especialistas, né? Então sempre tem alguém que coloca. Você joga flag? Não jogo. A gente tem algumas meninas que jogam no time, que são técnicas, inclusive. Tem uma delas que está na comissão técnica de um time aqui do FABR. Mas eu sou só que gosto de assistir, dar pitaco, escrever. Mas, gente, uma coisa que eu sinto falta, a gente não tem ninguém que comenta de futebol americano que joga, né? A maioria fala. Não, mas assim, pelo menos o que eu conheço, eu não tem, assim. Normalmente a pessoa ou joga outro esporte e não... Hoje em dia, eu não sei se as pessoas... eu acho, né? Hoje em dia, por exemplo... não sei. O Anthony Curti, ele jogava, ele era quarterback, o Paulo Antunes jogou também. É verdade, o Paulo Antunes jogou. Dentro do Luzinha, a gente tem a Cássia, que faz até comentários dos jogos. Que legal. Do FABR, ela joga também, é da comissão. Então a gente tem a Camila, que também faz cobertura e comenta. E jogo, mas ainda muito pequeno, né? Sim. Mas então, é importante isso, quanto mais gente que joga fala sobre esporte, eu acho que é importante porque traz uma visão diferente. Com certeza. Mesmo que já jogou ou que está jogando, traz uma visão diferente de quem só está sentado na arquibancada. Com certeza. Você precisa respirar o esporte de alguma forma. Tá dentro, além do limite da internet, né? Exato. Porque às vezes na internet você tem acesso ilimitado de conteúdo. Você acompanha vários blogs gringos, canais oficiais, mas às vezes você está dentro de um campo, a gente que joga beisebol, que eu acho que é o esporte mais difícil de explicar para as pessoas, né? Nossa, a gente sabe como é diferente, né? Você tá dentro do campo para falar alguma coisa ou só ficar... infelizmente ainda tem blogueiros que copiam e traduzem, né? A grande parte, né? Aí você vai, aí você vai pro campo para jogar e o cara não sabe a regra básica, entendeu? Estou falando do beisebol, tá? A única coisa que eu tenho de referência. Mas o cara não sabe a regra básica. Você tem que ensinar pro cara o que é um fly ball, entendeu? Então assim, é complicado, enfim. Mas show de bola. Quanto tempo já, Luluzinha? O Luluzinha tá indo pra 5ª temporada, 4 anos de site. Hoje somos 34. Vocês viram que ela não perde tempo no termo, né? Não é tem 5 anos, não. A gente tá indo pra 5ª temporada. É tipo que nem uma série. Negócio, não, e é o futebol americano mesmo, né? Temporada regular tá indo pra 5ª, gente, né? Olha só, né? Legal. Mas claro, o Quente, seja bem-vinda, então, mais uma vez ao Moneyball. É um prazer. Você compõe a nossa bancada aqui. Renato, Marcão, eu e a Gabi, que não pôde estar aqui hoje também, a nossa super especialista de basquete, futebol, NBA. E agora vamos para as notícias, né? O mais importante, né? Conta pra gente. A gente termina hoje, né, a quarta semana, né, da pré-temporada.
Aí a semana que vem já começa? Dia 7 a gente já tem o kickoff com o primeiro fim de jogo. semana. Qual é o primeiro jogo? É Kansas City Chiefs e Patriots. Tá. Então a gente tem bastante campeão, motivo. né? E a gente tem bastante motivo no Brasil para ver, porque é o time do Cairo Santos. O Cairo tá machucado, né? Mas ele é um não time... começa esse jogo, né? Acredito que não está confirmado ainda. Tá. Né? Então, essa confirmação deve vir ainda pela semana. Tá. Mas é o time dele. Eu acho que todo mundo que torce para outros times acaba torcendo um pouquinho pro Kansas em função deles. Para quem não conhece, gente, o Cairo Santos é o kicker titular do Kansas City. Ele se machucou no treinamento antes da pré-temporada, mas não é nada grave, ele está se recuperando para voltar a jogar, mas temos um brasileiro jogando num grande time com grandes chances de playoff novamente. Né? Exatamente. Essa divisão tá bem forte, né? É bem forte essa divisão. Bem equilibrado. E o Cairo, ele abriu várias portas, porque como primeiro brasileiro na NFL, a NFL ela começou a olhar muito para cá. A gente ainda tem uma distância muito grande do preparo, por exemplo, dos caras do college, mas já começaram alguns jogadores brasileiros irem jogar lá fora no college e tentar fazer o caminho que o Cairo fez, né? Legal. De tentar alguma oportunidade na liga. E, de certa forma, como a gente tem um soccer aqui muito forte, as pessoas acabam linkando essa questão de kicker, do chute e tudo mais. É aquela coisa, é a posição que eu acho que o brasileiro tem mais habilidade, né? Claro que a gente tem. Quem já assistiu algum treino de algum time de futebol americano brasileiro, cara, você vai lá, você se assusta com o tamanho dos caras, meu. Profissionalismo, a estrutura é similar ao que você vê na NFL. Se você pegar, pelo menos o que eu mais acompanho de treinamento em loco, assim, é com o pessoal do São Paulo Storm, né? Já vi treinamento do Palmeiras Locomotives. Palmeiras, do São Paulo, os Steamrollers do Corinthians também. Eles têm uma você estrutura vê os caras bem lá, gigante. A gente já mostrou bastante coisa aqui do Campeonato Paulista, que teve a final com a Lusa Lions levando o campeonato. Abraço pra galera da Lusa. E vice-campeonato do Corinthians também, que fez um baita campeonato. Abraço pra galera lá, que sei que a galera tá assistindo a gente. E a gente tem equipe no Brasil inteiro hoje, né? Tem. O futebol americano é forte em vários estados. Então tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Nordeste é bastante forte também. Então vão acontecendo vários campeonatos. Hoje a gente tem rolando a BFA, tem a Liga Nacional, tem também um campeonato de full pad feminino nacional que está acontecendo. Legal. Então ele está super forte. Cada vez mais os times estão buscando profissionalismo, contratando jogadores. Minas Gerais tem o SADA também, que é um time que está indo para esse caminho de trazer tanto a parte de comissão técnica quanto jogadores de fora também. O SADA que é forte no vôlei, né? Eu não sei. Eu acho que tem time de vôlei, se eu não me engano. Sim, sim. O que eu vi também é que o próprio Mato Grosso agora tá mais popular o futebol americano do que o futebol. O futebol americano tem mais gente torcendo do que o futebol. Isso aí é muito legal, isso. Mas também é bom isso, porque aquele elefante branco que foi o Arena Pantanal, para algumas galera jogar futebol americano. Que é a arena mais linda para jogar futebol americano do que um estádio como a Arena Pantanal. Não, é perfeito. Sensacional. Não, pelo menos dá utilidade. E outra, uma forma do público local lá se divertir, ver alguma coisa bacana, boa, do que ficar sair da mesmice, né? O futebol tá tão chato. Não, tem que ficar esperando vir um time grande, às vezes, do eixo Rio-São Paulo jogar. E vai ter uma coisa bacana que vai acontecer em Minas em dezembro, que é a Seleção Brasileira de Futebol Americano, que vai fazer um jogo, se não me engano, contra a Argentina. Que legal. Então vai ser um clássico e vai ser no Mineirão. Uau, então vai ser um super jogo para que a gente consiga ir à seleção, né? Tá crescendo. Então, melhor do que tem entre todos os times do Brasil representando a gente. Mas já acontece muita coisa. A gente, por exemplo, time de flag tem mais de 50 no Brasil, feminino. Então, o esporte está crescendo cada vez mais e o bacana é que os times eles estão começando a buscar uma profissionalização. Agora, tanto dos árbitros também, porque é importante, que bom, claro, não só ter essa galera, dos né? jogadores. A gente, por exemplo, fez a cobertura no ano passado, inclusive de transmissão no nosso Facebook do Luluzinha, da final da SPFL. Então, era uma estrutura completamente diferente da estrutura que já teve esse ano. Então, a gente, como vai acompanhando, fica notando como tem evoluído bastante os jogadores, a parte de narração dos próprios jogos, a divulgação disso. E a gente fica bem feliz de ver que está crescendo e está indo para um caminho de profissionalização. Isso é muito legal. Né? Agora, Etienne, me fala um pouco. Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é o flag, qual é a diferença principal entre o futebol americano tradicional que o cara está assistindo na televisão para o flag, que é uma modalidade que vem crescendo muito no mundo todo, inclusive no Brasil. Isso.
O flag, ele tá um passo de se tornar, inclusive, um esporte olímpico, né? O futebol americano, ele usa as proteções para fazer o jogo, ele é um jogo de muito mais contato. O flag, as regras são muito parecidas, só que eles usam as bandeiras. Então, ele não tem tanto contato, eles não têm todo aqueles equipamentos de proteção, então não tem tackle, não tem essa parte que eu particularmente gosto bastante, mas é um jogo muito corrido, tem lançamentos muito bonitos, as jogadas são muito parecidas, defesa, e tem o flag 5x5 e o flag 8x8 também. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que o jogo até fica mais dinâmico porque as pessoas não têm aquele medo do impacto também, né? Imagino que tenha um pouco... Olha, eu vou falar pra você, eu não sei se você vê, mas os jogos de flag, eles têm impacto, acabam tendo. Eu só vi o treino das meninas que uma vez treinaram junto com a gente ali no Clube Tietê, mas eu nunca vi um jogo, né? Quando eu era moleque, eu jogava o touch, né? Que era só você tocar no cara e já tava como se tivesse derrubado, né? A gente jogava com uma camiseta presa no pulsão, e pra parar era só puxar a camiseta. Puxava já era. A gente tem a Camila que joga no Diadema, a gente tem a Vi que joga no Spartans, a Gabi e a Cássia estão no Unicamp, e é engraçado, porque volta e meia elas aparecem com uns roxos, assim, sabe, machucadas. Ainda bem que tem 3 fisioterapeutas no Luluzinha, então de vez em quando elas atendem, assim. Que bom, já tem os profissionais lá pra ajudar. Exatamente. É um esporte isso é verdade. Elas mandam assim, tô com uma lesão assim assado, o que eu faço? Mas ele tem bem menos contato, mas é um esporte bem dinâmico, de bastante corrida, tem uns lançamentos muito bacanas. E quem tiver interessado ou interessada, lá no site do Luluzinha vocês dão essa... A gente cobre também, a gente dá resultados, tem matérias. Então no site, que é luluzinhaclub.com, a gente consegue falar bastante disso. Quem quiser saber, a gente tem matérias bem específicas. Legal. E nas nossas redes sociais também, que são todas @NFL_Luluzinha, a gente cobre. A gente agora, até para pegar o gancho de FABR, a gente está fazendo a cobertura mesmo da BFA. Que é o campeonato nacional, um dos campeonatos nacionais, então a gente faz a cobertura disso. Já começou? Vai começar? Já começou. A gente está em andamento, alguns times já estão classificados para a segunda fase. Tá. A gente ainda não teve a definição onde vai ser o bowl, né, desse ano, mas já está correndo super bem. Pô, que legal. E a gente tem alguns jogos da Copa do Mundo sendo usados também para poder fazer esses jogos, o que é muito bacana, porque já aconteceram jogos de campeonato que não tinha praticamente nem as linhas bem pintados, assim, você conseguia ver o campinho de futebol ali. Era a marcação do futebol tradicional ainda. Praticamente. Então, está acontecendo a Liga Nacional também, que alguns times estão fazendo, e esse time feminino. Tem muita coisa acontecendo, a gente toda semana passa os resultados de todos os campeonatos, mas o acompanhamento de campo, entrevista, conversar com os head coaches e jogadores, a gente faz do BFA, porque tem muitos campeonatos. Que bom, e agora você vai trazer pra gente parte dessas informações aqui pra galera acompanhar não só o futebol americano, mas também o futebol americano brasileiro. Aqui é uma coisa que eu sempre falo, importante a gente falar do esporte aqui também que acontece. Porque a gente tem as pessoas que acompanham, que jogam, os familiares, os amigos, então ela quer ser representada de uma e às vezes forma. você é aficionado por um esporte americano e às vezes você só não joga porque acha que não existe. Não tem aqui. Acha que não tem estrutura. Saia do sofá. E a gente tem para todos os esportes. Até o hóquei no gelo a gente também tem estrutura. Sim. Claro que não tem a mesma oferta que tem o beisebol, o futebol americano. O basquete nem se fala. O basquete a gente nem pode mais chamar de um esporte americano, porque já está há muito tempo. Mas os aficionados para NBA, acho que muita gente, acho que quem joga o 3x3 às vezes é um pouco mais fã, né, de NBA. Ou não também. É coisa do streetball, né? Acho que é um pouco do... acho que não muito. É tudo igual. É tudo igual. Sim. Tá, eu não sou do basquete, tá? Então eu tenho que pedir pro esse especialista. É um pouco difícil mesmo, né, jogar, aqui a Kitty não fica com o discurso tipo, eu conheço todos os esportes americanos. Não conheço. Meu esporte é beisebol, depois eu manjo um pouco de basquete, depois de hóquei, por último, futebol americano. Humildemente. Na humildade, né? Aqui ninguém tenta ser mais que o outro, meu. Eu, inclusive, eu confesso, já falei pra eles, eu vou começar a aprender sobre os outros esportes aqui. Seja bem-vindo, Artiene. A gente que tá ali do outro lado também tá aprendendo. Mas exatamente, isso que é legal, porque as pessoas, tem muita gente assistindo a gente, pela Jovem Pan,
que as pessoas também querem conhecer. Às vezes ele não conhece nenhum dos esportes americanos, e nosso papel também aqui é trazer de uma forma didática para que as pessoas aprendam e se interessem, né? Porque às vezes a pessoa, que nem o beisebol, a maioria a coisa que a gente ouve é que esporte muito chato, difícil, que não sei o quê. Né? Quando você conhece, principalmente quando você começa a jogar, você percebe como é o esporte. O futebol americano, tenho certeza que é a mesma coisa, o hockey, e o próprio basquete. Às vezes tem gente que o máximo de contato que o cara teve, às vezes foi na escola, aquele basquete ali de bem escolar mesmo, mas chegando profissional, o Renato foi jogador, né? Federado, né? Então, assim, você sabe que é muito diferente aquele basquete de escola quanto de quadra, né? Nossa, aquela quadra de cimento queimado ali quanto uma de taco, né? Então é isso que a gente quer trazer pra galera, né? Mesmo assim, mesmo jogando campeonatos federados, eu cheguei a treinar muito em quadra de cimento. Aí é questão de estrutura até do país também, não tem como fugir. Mas, Etienne, vamos lá. A gente falou que a gente começa agora hoje começa, né, a quarta semana da pré-temporada, mas eu acho que já deu, a gente já falou do primeiro jogo que vai acontecer no dia 7, mas a pré-temporada jogam muito os novatos, os calouros. Exatamente. Quem você pode falar de qual time que se destacou realmente, que é um cara que, esse cara tá garantido na equipe titular e que pode até mudar um time, um campeonato, né? Tem alguém que a gente possa... Tem. A gente tem algumas pessoas? Eu tenho até uma colinha aqui, viu, gente? Por favor. A gente tem alguns calouros que acabaram se destacando, porque a pré-temporada, ela acaba acontecendo principalmente para que os rookies, né, os calouros, eles acabem mostrando o serviço dentro do time. Sim. Antes aconteciam alguns cortes de 90 para 75, jogadores para 53 e agora é direto. Então ele tem aquelas 4 semanas para mostrar realmente serviços. O training camp, você não consegue dar muitos tackles, você não consegue ir para o jogo mais físico de certa forma, então eles aproveitam isso para conseguir se organizar. A primeira semana da pré-temporada, os times acabam usando pouquíssimos jogadores titulares para ir testando os jogadores calouros e testando várias posições. Dentro do que a gente teve agora, dessas temporadas, dessa semana, dessas rodadas, a gente tem alguns calouros que se destacaram. O Browns, que teve um ótimo pique dentro do draft do draft do ano passado. Ele teve 2 jogadores que estão indo muito bem e muito provavelmente vão estar titulares. O Deshaun Kaiser, ele já vai ser o titular da primeira semana, né, o quarterback, e o Myles Garrett também. Então, que jogou... Tá expectativa, realmente. Não, ele jogou bem, e ele jogou muito bem mesmo. Teve muita agilidade dentro dessa pré-temporada, então muito provavelmente ele vai cumprir a promessa que todo mundo estava achando dele. E acho que é aquela coisa também, né? O cara pode ter sido um baita jogador no college, fez jus a ser draftado numa boa colocação, mas quando chega, tá dentro de um estádio ali com a galera, porque a galera lota estádio na pré-temporada, né? Sim. Porque a galera já tá um tempão naquela fome. Já tá quase 6 meses, então o cara vê lá. Eu vou até mais. Se ele tirar o Cleveland das últimas posições, ele já vai ser um herói. Se ele classificar pra pré-temporada, ele ganha uma estátua. É verdade. Ele não tá nem falando em título, eles estão pensando em tirar eles do atoleiro. Isso é verdade, tirar do atoleiro, literalmente. Tá demais os Browns. Há anos eles estão assim com os melhores picks e o time não vai pra frente. Cleveland em geral, né? Nossa. Tudo bem. Tirando os Cavaliers. Não, mas os Indians ano passado ainda chegaram na final, ok. Pelo menos já. Mas dá um pouco de alento, né? Sim. Agora o Browns, pra quem torce pra futebol americano em Cleveland, é um sofrimento. Concordo. É um sofrimento, é tristeza. É verdade. Mas eu acho que eles têm boas condições com esses 2 jogadores lá. Eu concordo. Tem também o Mitchell Trubisky, que é um quarterback calor que surpreendeu bastante no Bears, que também não é um time que vem fazendo boas campanhas, né? Então... O Mitchell é aquele que o próprio Bears não queria, que ficou bravo no draft, não? É ele? Que saiu meio que fazendo birrinha quando foi draftado? Acho que não. Não, é o que... Agora eu esqueci, agora a gente falou aqui, que teve uma troca na última hora do draft que a torcida do Bears não gostou, entendeu? E a gente falou, a gente até comentou aqui, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é o Trubisky, acho que é ele mesmo. Que a gente falou, olha, vamos esperar, né? A torcida não tá gostando, mas precisa esperar o cara jogar, né? E pelo jeito o cara tá indo bem. O Mike Glennon, ele vai ser o titular da semana 1, já tá confirmado, mas na pré ele jogou muito bem. Ele conseguiu fazer as jogadas muito bem, teve bons lançamentos também, então...
se imagina que ele ainda vai estar ali dividindo a atenção do coach para virar titular também no restante. Eu tenho, não é o time que eu torço pro pior time da NFL. Qual? Eu torço pro Jets. Não é pior, mas ele nunca ganha nada. Sempre também faz um baita de um barulho na pré-temporada, não sei o que, aí depois some na negócio. Mas eu tenho um carinho pelo Bears, porque, assim, sabe quando você é moleque que você começa a comprar coisa, você nem sabe o que é que você tá usando. Mas eu tinha uma calça e um boné do Bears, então eu falava, eu trouxe pra esse time. Nem sabia de onde era o time. Jogava, né? Mas em 2014, eu tive o prazer de estar em Chicago e conhecer o Soldier Field, que é o estádio mais antigo que tem do futebol americano. É um monumento, parece um coliseu romano, é um templo ali. Então é legal, assim, essa coisa de história eu gosto bastante. Então, e os Bears são um dos times mais antigos. Exato, é um time muito antigo. Então, tem assim, uma torcida eu tenho um certo carinho. Não é o time que eu torço, mas é um time que acho bacana. O que eu acho muito bom na NFL, por exemplo, eu sou 49ers, né, como vocês puderam observar. É verdade, observar, eu ia perguntar qual é o seu time. Mas eu tenho pelo menos outros 2 times que eu tenho muito carinho, né? Simpatias. Então você gosta, então você acaba torcendo. Também eu gosto muito do Giants, gosto dele. Eu não deveria muito, mas eu gosto do Seahawks. O Giants é o irmão do Jets, né? Porque eles dividem a mesma casa, né? É verdade. MetLife Stadium. O Packers, então, o bom eu acho que acontece no futebol americano, eu não acompanho os outros esportes, não sei assim, mas as pessoas, normalmente têm o time do coração que elas torcem, mas elas têm ali o segundo, o terceiro time mas que elas que é legal, eu acho que isso é um pouco do esporte americano no geral, e não só brasileiro que gosta. O próprio americano também tem. Eu acho que eu brinco que é um pouco a gente aqui no futebol, que a gente torce para um time e tem um carinho pelo Juventus ou pela Portuguesa. Aqui em São Paulo lá no sul tem algum time assim que dá. Não. O cara é gremista ou o cara é colorado. Por exemplo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então lá as pessoas do Brasil de Pelotas, né? Então as pessoas elas são Brasil de Pelotas, elas não torcem nem pro Inter e nem pro Grêmio. Nem a pau, né? Não torcem. Mas tu acaba quando tu torce assim para um outro estado, né? Entendi. Você não vai gostar nunca de alguém que seja da sua mesma divisão ou da sua mesma conferência, né? Então... isso é verdade. Eu também gosto um pouco do Giants, do New York Giants, porque divide a mesma casa e não é a mesma conferência. Mas eu gosto do Seahawks, pelo amor de Deus, né? Mas é aquela coisa, eu até comentei. Você gosta de assistir às vezes o jogo pelo jogador, pelo time. Às vezes é um time que faz um... O time é bom. Mas o meu caso, eu gosto do Denver Broncos. É a mesma divisão do Kansas City Chiefs, então é difícil pra mim, mas eu tenho a simpatia. O Arizona Diamondbacks, acho que é um dos talvez 3 ou 5 pessoas que existem nesse Brasil. No mundo, acho que nem nos Estados Unidos tem tanta. Os Estados Unidos deve ter tipo 10 pessoas que torcem. Cara, é impressionante, cara. Acho que nem os caras de Arizona sério? torcem. Quando eu vejo esse boneco, Phoenix é gigante. Não, mas eu tenho que falar uma coisa. O Arizona, acho que tem os uniformes e logo mais bonito da MLB. Não, é doido. Isso é legal. Muito. Usa uma cobra, em formato de cobra. Ficar esse ano. No Wild Card, mas exatamente, então bem esse ano, hein? Mas vamos falar de beisebol depois. O que mais, Tine? E daí vamos falando lá. da pré-temporada também dos veteranos que... tem muita gente que a gente está esperando. O Beast Mode, que é o nosso Marshall Lynch, que voltou agora. Monstro. Então, que é um incrível. Raiders, né? Exatamente. E daí as pessoas estão tentando entender, né? A gente quer saber, na verdade, se ele vai fazer a mesma campanha que ele vinha fazendo no Seahawks antes de se aposentar. Agora eu acho que tem uma grande possibilidade porque o cara vem com fome, né? Aquilo ali é a besta mesmo, né? Gente, eu em draft eu draftei ele, né? Então, ele se aposentou relativamente cedo, né? Jogando bem. Então, assim, acho que esse tempo que ele ficou fora não vai fazer muita diferença. Foi um aninho ali. E ele não seguiu aquelas questões. Se você vai acompanhar, ele não foi um cara que... largou de mão, assim, não, o cara continuava treinando, ele treinava. Ele já sabia que ele ia continuar. O Derek Carr também, que voltou, que perdeu, né? Que é do Raiders, que ele tinha perdido o final da temporada passada, então ele voltou agora também. Excelente quarterback, então, né? Muito. Então, teve jogo que ano passado ele ultrapassou as 500 jardas, então tá com uma expectativa bastante grande em cima dele. Legal. O J.J. Watts.
que além de um grande jogador, ele é uma excelente pessoa, acabou de fazer uma doação gigantesca para Houston por causa do furacão, né? E fez uma campanha gigante, arrecadou $3 milhões também. Pô, que legal. Então, depois daquela lesão que ele teve na coluna, agora ele volta, então cheio de expectativa, para mim ele é um dos melhores. Gente, isso é muito louco, né? O cara teve uma lesão na coluna, né? Tipo, ele tá lá. Vou voltar, o cara já... Tranquilo. Vai apanhar pra burro agora. Vai, né? É um negócio muito louco isso, mas tudo bem, isso é coisa do esporte. Gente, tem uma coisa que uma vez que eu li sobre o JJ que eu vou ter que comentar. Ele come 8 peitos de frango por dia na dieta dele. Eu fiquei tão chocada com isso. A dietinha do cara. 8 peitos de frango. Porra, não enjoa. A pior parte do frango é o peito, cara, seco. O Tom Brady, que fica nessa, que é um atual campeão, tipo, tá nessa de se aposenta ou não, ele não quer. A gente já fez uma aposta aqui. A gente fez um bolãozinho de quantas temporadas ele ainda joga, em quantos anos ele encerraria essa aposentaria mesmo. O que você acha? Eu acho que por ele continua jogando até ele estiver bem, por mais 4 temporadas. Eu acho que pela Gisele, ela já deixou muito claro em várias entrevistas faz tempo. que ela não quer que ele continue jogando. Então, eu não sei de verdade se essa não é a última ou a penúltima temporada dele. Eu acho que ele vai até os 45. Ia ser ótimo. Eu acho. Pro fã de NFL, com certeza. Eu acho que ele tem pique. Pra Gisele não muito. Eu acho que, por exemplo, que a gente já conversou aqui, que não são regras novas, mas são regras recentes que protegem o quarterback. Sim. Então, eu acho que o que antigamente você tinha um risco real de o cara se matar dentro de campo. Não é uma posição que demanda muito do corpo. Obviamente quer dizer, tem que ter um braço bom. Exato, mas é que antigamente o cara tinha lá a estratégia lá preparado para lançar pro cara, mas tipo, vinha um cara ali que vazava na defesa e, derrubava. Era um mesmo depois de já ter lançado a bola. O cara era atropelado por um teco, caminhão, entendeu? Aí sim o cara tinha um risco. Hoje isso já mudou. Não, você viu, então, eu acho com os dedos tortos. Outra mas coisa, eu acho que as regras de hoje, elas estendem bem mais a vida de um quarterback do que era antigamente. Eu falar, ele vai até o próximo título. Inclusive por pra isso... mim é até o próximo título. Ganhou o próximo título. Você acha? Que muito bem pode acontecer nessa temporada. Ou seja, mas eu acho que ele vai querer ganhar mais um. Esse ano foi o título que ele queria mostrar para todo mundo que ele não depende de uma bola murcha para ser campeão. E agora eu acho que ele vai mostrar, falar, foi uma baita polêmica essa. Acabou aí, ó, eu sou o melhor, pronto. Agora, deixa eu entender, dúvida, tá? Um cara que não manja tanto de futebol americano. Bola murcha é uma forma de falar, porque realmente é a calibragem da bola que era de um jeito que não era o permitido lá, foi aquilo que disseram. Mas uma bola murcha você perde totalmente a aerodinâmica, o lance. Como é que é isso? As meninas que jogam... o agarre, né? Na verdade, você acerta o agarre, mas eu imagino que a bola perca mais difícil, né? Não sei, aderência, é uma dúvida minha, tá? De leigo mesmo. Até a gente pode, de repente, chamar as pessoas para os comentários ver, mas se elas contribuem com isso, eu não jogo. Mas o que as meninas que jogam lá do Luluzinha falam é que, assim, ó, tu não tem como saber quando você é um quarterback que aquilo não tá na calibragem correta. Então, você tem melhor aderência para poder segurar a bola, mandar, mas ele tem uma velocidade, ele acaba mudando. Acaba facilitando muitas vezes, mas depende muito de caso a caso, do ambiente, de como tá. Mas uma coisa que as meninas sempre falaram que jogam é que não tem como não saber que não estava com a bola fora de calibragem. Sim. Então isso, se aconteceu, é impossível o quarterback não saber que... E para ele estar jogando daquela forma, provavelmente ele deve ter treinado algumas vezes daquela forma. Então, exato, é pior. Então, não, ele tem que acertar. Enfim, que mais? Quem tem mais de veterano aí que tá... o Aaron Rodgers, que no ano passado ele quase ficou fora dos playoffs, mas depois teve uma baita de uma recuperada, né? Levando 8 vitórias seguidas ali com o Packers, então tá todo mundo numa expectativa de como ele vem esse ano de novo, né? Ele que tá com um bigode maravilhoso, eu achei. Aquele bigode dele tá demais. E ele saiu em defesa do Colin Kaepernick também esses dias. Saiu. Você elogiar o bigode dele é estranho. Por quê? É estranho. Eu não acho. Enfim. Não, ele tá uma coisa meio lenhador, tá legal, tá demais. Eu gostei, eu gostei. Tá legal, tá legal. Lenhador. Eu gosto bastante dele também. Pra mim ele é uma coisa que a gente tinha comentado, que a gente tava falando até de Aaron e de Tom Brady, que pra mim são um dos melhores quarterbacks que tem na liga hoje, alguns dois. As pessoas, elas tendem a comparar muito, tipo...
que o Tom Brady é o quarterback melhor de todos os tempos. Aquilo que você falou das regras estarem muito diferentes esse ano, por isso que a gente tem essas discussões sempre nas redes sociais que não dá para comparar com Você acha que é aquela velha briga entre Pelé e Maradona, Pelé e Messi, tipo Senna e Schumacher, né? Tem aquelas coisas tipo... Sempre foram grandes nomes, ótimos atletas, óbvio, a gente não desmerece nenhum, mas em épocas diferentes, né? Eu acho muito difícil você comparar. O futebol americano que você jogava nos anos 30, 40, 50 é uma coisa do que se jogava nos anos 70, 80, até acho que começo dos 90. Sei lá, a gente comparar, tipo, Tom Brady com Dom Marino, né? Você tem que comparar, na verdade, faixas, eu acho, temporais. Você não consegue. Existem... naquela época, o melhor melhor, né? É um pouco difícil, por exemplo, que nem a mesma coisa é no basquete. E eu acho que até mesmo no beisebol, que hoje, sempre quando surge um jogador fala, fulano é melhor que Baby Ruth, é melhor que Joe DiMaggio, pega os números, comparam, isso aparece muito na TV americana. Não. Eu acho que é totalmente diferente. É que no beisebol é até um problema essas listas, né? Porque a gente, por exemplo, tem... se você pegar os maiores batedores de home run, por exemplo, o Barry Bonds lidera. Exato. Só que o Barry Bonds é um cara que bateu muito com o cara do asterisco, dos asteroides. Dos asteroides, entendeu? Então, e outra, eu vou falar uma coisa, rebater uma bola na época, por exemplo, um cara como o Baby Ruth jogava, é totalmente diferente. Primeiro que, assim, os caras usavam artifícios na bola, por mais que fossem proibidos, depois da era da bola viva, não tinha tecnologia, chuteira, taco, as luvas eram completamente diferentes, entendeu? E era difícil, você estava jogando com muitos jogadores de grande qualidade, entendeu? Eu acho que assim, é difícil. E principalmente em esportes com o beisebol tem estatísticas comprovadas desde 1870 para cá, sempre se compara, mas eu acho impossível. E em outros esportes, então, que a regra mudou muito, principalmente. Agora, a gente falou do Jay Cutler. Não. Você acha que ele é um cara que realmente vai jogar bem pelo Dolphins? Como é que tá... eu até... Que ele entra na categoria dos veteranos voltando, né? Exatamente. Tipo... Eu teria ficado feliz se ele continuasse aposentado, porque eu tenho uma implicância muito grande dele, assim. Eu não gosto dele, eu acho ele preguiçoso, sabe? Ele não é um quarterback ruim, é óbvio, mas eu acho que ele é preguiçoso, parece que ele não se esforça, né? Não curto muito ele, assim. Tá vendo, amiguinho? Você está na Jovem Pan. Jovem Pan é isso aqui, é opinião, tá? Você não vai ficar vendo o repórter só falando que o cara tá no Dolphin jogando, não. Ela acha ele preguiçoso e eu concordo, entendeu? Então acabou, esse é o espírito. Mas ele fez... Exato. Mas não é leitura de dados. Mas ele... um cara que tem muito problema extracampo também... Então, assim, é difícil a gente apostar uma ficha nele, porque a gente sabe que ele já teve problemas anteriormente. Então, vamos ver. Eu não apostaria nele numa temporada boa. Não. Agora, eu sei que agora a gente vai falar do que rolou da semana, que é a notícia do maior salário de um quarterback, certo? Antes de falar, o Matthew Stafford, né? Matthew Stafford. Vamos rodar um vídeo que mostra os maiores salários de quarterbacks, tá? Da atual temporada. Do maior, com o Matthew Stafford, pro menor. Roda pra gente, Aninha. A gente não falou boa tarde, Aninha, pra você. Oi, Aninha. Vamos ver, então, como é que tá essas cifras do futebol americano NFL. Eu pensei que no topo estaria Tom Brady, mas fui enganado. Não, mas é que esse contrato o cara superou. Aqui. Vamos ver os Under pressure, gonna tuck it away and run for it inside the 5, and he's in for the Lions touchdown. 135 milhões, o Derek Carr, que tá jogando pra caramba também, né? Esse daí tá mandando muito bem, 125 milhões. 5 anos. 100 milhões em 5 anos, né? Isso. Andrew Luck. Tá aí um outro time que o cara recebe muito, tá na hora de começar a produzir mais, né? Aaron Rodgers, 110. Esse aí vale o tempo que estão pagando. Matt Ryan. Valeu também. Valeu pelo que ele conseguiu produzir e levar o time. Matt Ryan que joga essa temporada na Casa Nova, né? No Mercedes Stadium, que é tá muito bonito. Muito bonito. Acho que é um dos estádios hoje mais bonitos do mundo, inclusive de futebol, porque aquilo ali. Andy Dalton. Vamos ver.
do Bengals. Daí uma coisa esperando também o Bengals fazer uma boa temporada. Meu filho também tá torcendo. O Russell Wilson e a questão é que o salário é tão alto, agora vai começar a inflacionar a negociação dos próximos contratos. Essa é a questão, né? Se ele ganha tanto, por que eu não mereço? Porque eu acho que o Matt Stafford não vai durar muito esse maior contrato. O Big Ben também é um cara que merece também. Eu gosto muito do que ele faz. Então. Tem alguns outros que vem pro ano que vem, que é o Kirk Cousins do Redskins, tem o Jimmy Garoppolo, que ele vai ter que fazer essa... Vai ter que renegociar, né? Ou sair da reserva do New England, né? O Sam Bradford do Vikings, Drew Brees também, que tá com 39 anos, já tá falando, quem sabe, se aposentar, mas se ele continuar jogando, que vai ali seguir junto com o Tom Brady dos coroas quarterbacks, eles também vão ter aí, vamos dizer assim, uma linha mais alta, né? Da negociação dos salários. E Joe Flacco, gente. 66. Ele tirou o Super Bowl da gente, então eu não posso. Né? O Mike Glennon do... Mas sabia que, apesar dele não ter vencido o jogo em playoffs do Matt Stafford, ele mereceu bastante, assim, ele tem vários dados bem relevantes. Gente, olha a posição do Tom Brady. O Tom Brady ganha menos da metade. Só que o contrato dele é pra 2 anos. Mas mesmo assim é baixo. Mesmo assim é baixo. Você pegar o de 5, ainda é baixo, cara. Mas vai renegociar um contrato se ele continuar jogando na TV. E isso é uma questão muito do New England também, né? O jeito que ele trata a questão salarial dos jogadores. Exato, isso é da franquia, eles tratam isso de uma forma diferente, eles estão muito preocupados com a questão do conjunto, né? Do coletivo. E o cara é roots, né? Tipo, se o cara continua jogando, porque o cara ama o time, né? Tem um pouco E tem isso também, ele tá jogando num time grande chance de ser campeão, né? E é campeão. Você pegar... Você ganhar mais pra não se ganhar você nada. te garanto que você somar o contrato de patrocínio do Tom Brady, vai ser tipo muito maior, 10 vezes maior que todos juntos aí, né? Sabe o que é? É pensar grande nessa hora. O Brady, ele já aceitou inclusive baixar salário pra ficar no time. Ele nunca vai sair de lá por conta de salário. Então... Ele gosta de ser campeão. Ponto. Exatamente. Acho que depois de tanto tempo na mesma casa, você sair por causa de grana, uma dá pra dar coisa, casa né? dele. Ele tem dinheiro pra caramba, sobrando. Ele tem o tio Bill lá. Marcos Mariota. Qualquer pessoa que tá esse cara no college. Titans. Ele jogava no Oregon. Mariota. O Mariota jogava no Oregon State. Ele foi MVP. Sim. Carson Palmer. Subiu rápido também o Mariota. Cardinals. São todos bons nomes. Mariota acho que no primeiro ano dele, né? Já. Quando ele subiu, ele jogou já. O Matthew, ele tem umas coisas interessantes, assim, ele tem 29 anos, né, e tem alguns recordes de franquia super interessantes, assim, passe completado, jarda, mas ele foi o mais rápido a atingir a marca de 30 mil jardas desde a União das Ligas, né, antes dos 30 anos, e ele é um dos 5 únicos quarterbacks a anotar 5 mil jardas numa única temporada, ao lado de Peyton, Drew Brees, Tom Brady e Dan Marino. O Jay Clutter ganha 10 milhões. Só fera nessa lista. E o cara promete bastante agora que ele voltou da lesão. O cara levantou comemorando. Olha lá o Josh. Josh McCall tem 6 milhões. Caramba. Mas imagina, um ano de contrato. Esses caras todos no ano que vem, eles vão estar com o Josh, ele é um cara que é o que você falou naquela conta. Porque a conta do Matt, ele ganharia 7 milhões por ano? Não, menos, mais. 135 milhões dividido por 5 dá mais, é verdade. Não, tinha o que eu tava tentando lembrar o valor por mês. O Dak Prescott. O Dak Prescott é um cara que quando venceu o contrato dele, ele esse vai Tom sabe que é Anos Incríveis. Anos Incríveis. Esse tá ganhando pouco, hein? Esse tá de graça aí. Esse tá meio arrependido, né? Vou contratar. E o Trevor Siemian, trazer ele para jogar aqui no Brasil. O Siemian já... Bem, isso aí foram os 30 maiores salários dos quarterbacks, do maior pro menor. A notícia que a gente deu é que o Matt Stafford assinou, atualmente ele tem o contrato mais alto, mais valioso da liga, né? 135 milhões de dólares por 5 anos. 27 milhões de dólares por ano. Exato, 27. Né? Eu tava com 7, já entendi. 27 milhões. Eu não acho que isso aí é tão... Então, se você pegar, por exemplo, acho que dá em torno de 21 milhões o do Tom Brady. Então, sim, não é um salário tão ruim. 20,5, né? Porque 40 milhões 20 por 2 anos. Então, não é um salário tão ruim. Não é muito diferente. Agora, será que ele vale tudo isso, 135 milhões? Essa é a pergunta, né? Ainda tem muita lenha pra queimar, né? 29 anos.
Acho que ainda tem muito tempo para se provar, ainda, mais agora, do que já se provou. Sim. Me fala uma coisa, tirando o clubismo de lado, quem você acha que começa bem essa temporada, que tem grandes chances que se manter uma regularidade, claro, vão ter grandes chances de chegar nos playoffs, mas você tem algum time? Ou ainda uma incógnita? Eu acho que sempre no início, eu sempre acho muito difícil falar, porque os times ainda estão se organizando. Tem muito time que a gente acha que em função do elenco vai funcionar, e eles aí, acabam tendo muita lesão no início, não acontece. Justo. Então acho que com exceção dos times mais clássicos assim, que acabam... que tem grandes quarterbacks, grandes elencos de linha ofensiva e defensiva, é muito difícil. Então, não tem no início da temporada assim muito o que esperar. Eu acho que tiveram alguns times que no ano passado acabaram se destacando. O próprio Kansas, o próprio Raiders, o Chargers acabou também se destacando, que a gente espera que nesse ano ainda venham mais organizados ainda, né? E que possam fazer uma boa campanha. E tem times como o meu, infelizmente, que a gente está fazendo uma aposta que vai ser 2 vitórias se tiver na temporada inteira. Então, o Browns, por exemplo, pela pré-temporada, que não tem como contar muito, vai ter um elenco muito bom que ele pode trabalhar. Então, eu não arriscaria... Não, tudo bem, acho normal, a gente tem que esperar. E agora, tem alguma notícia que faltou que essa galera não pode ficar sem? Eu acho que falar dos jogadores que se machucaram nessa pré-temporada e que vão acabar impactando as franquias. Tem o Edelman, que vai dar uma desfalcada no Patriots, apesar do Gronkowski estar voltando, né? Então o Gronk está voltando, então vai deixar... Mas o Tom Brady pede o principal parceiro dele de lançamentos, né? Então ele vai perder a temporada inteira por conta do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Isso é duro, hein? O Paxton Lynch, que é o QB reserva do Denver Broncos, lesionou também agora e deixou um pouco preocupado, porque se o Trevor Siemian se machucar também, não vai ter outro quarterback tão preparado. O Andrew Luck está se recuperando de uma cirurgia no ombro, né? Então, que foi só tratada paliativamente, então também se espera que esse quarterback, a gente viu que é tão bem pago e habilidoso, volte, mas ainda está comprometido em função dessa recuperação. O Waddle acabou se machucando sozinho ali, acabou se machucando numa jogadinha de tornozelo, não foi grave, mas provavelmente ele perde o primeiro jogo, né? E o Spencer Ware, que é o RB do Kansas, ele rompeu os ligamentos cruzados posterior e vai ficar fora de toda a temporada também. Então, até é muito difícil dizer como que vão acontecer, quais os grandes nomes de franquia para ir para playoff em função disso, porque a gente sabe que as primeiras rodadas ali da temporada regular a gente também tem muita baixa de pessoas de jogadores que se machucam. Então eu acho que vai ter que esperar um pouquinho. Bem, vamos aguardar. Então dia 7 agora de setembro começa a temporada regular. Então todos os fãs aí de futebol americano, falta pouco. Quer dizer, nem dá pra falar que falta pouco, porque você já tá tendo a pré-temporada, né? Então você já tá matando à vontade. É uma temporada mais curta, então acho que gera uma expectativa muito maior. Né? Vamos ver. Frente a outros esportes, né? Então, temos a nossa nova companheira de futebol americano. Aí, seja bem-vinda. Eu, pelo menos, vou aprender bastante. Não, e agora que tá chegando o finalzinho do futebol americano, que eu tô menos nervosa, né, gente? É sempre assim. Show. Agora, vamos falar pro nosso segundo esporte, que bomba também pra nossa audiência. Basquete, Renatão. Hoje você mais uma vez tem aquela dura tarefa de substituir a nossa querida Gabriela. É difícil. É difícil. Mas então eu vou deixar com vocês. O que a gente pode começar? Europa, Brasil ou Estados Unidos? Eu acho que a gente pode começar com o que abalou a semana passada e ainda tá abalando um pouco, que foi a troca do Isaiah Thompson, isso é verdade, ex-Boston, pelo Caio Leonardo. Não é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving, é verdade. Não é o Kyrie Leonardo é do outro time. Olha só. Como torcedor do Boston, fiquei meio apreensivo, não sei o que dizer. Não sei se vai ser bom, ser ruim. Tô meio conta pra gente, em que pé tá isso aí, porque assim, semana passada houve a notícia da troca. A gente já sabia, quem acompanha o basquete já sabia que vinha. O Irving já tinha discutido que estava querendo sair do Cleveland, ele não queria ficar mais, ele queria sair da sombra do LeBron, e ele já tinha declarado que ele queria ser negociado. O LeBron falou que queria estar num super time, apesar de eu achar o LeBron deu uma ajudinha, exato. E aí já sabia que o Irving ia para algum lugar.
Só que acho que ninguém esperava que fosse dessa forma. Trocando Isaiah Thomas, que foi o ídolo da torcida do Boston nessa última temporada, jogou muita bola. Sim, verdade. Foi guerreiro, porque teve a irmã dele que morreu no dia do primeiro jogo dos playoffs, se não me engano, né? E o cara jogou, o time inteiro estava junto com ele, depois ele acabou se machucando e ficou fora dos últimos jogos. Mas eu fiquei surpreso também, todo mundo ficou surpreso. E aí houve a troca, né? O Cleveland dava o Irving e o Boston ia usar Thomas, mais 2 jogadores e o draft do Brooklyn Nets. Né? E aí depois rolou no exame rotineiro que tem dos times, que já era sabido que o Isaiah Thomas tinha uma lesão no quadril, mas ao fazer exames mais minuciosos, descobriram que era um pouco maior, aí ficou aquela coisa, putz, será que vai melar o negócio, não vai? O que aconteceu, Renas? Houve alguém... Como é que compensaram isso? O negócio melou ou houve uma nova compensação? Chegou aí? De fato a melar, né? Devido a essa lesão que ele teve no quadril durante as finais de conferência do ano passado, né? Mas, justamente como você falou, eles compensaram com mais uma escolha em 2020. O segundo pick do draft do ano de 2020, o Boston acabou aceitando aí essa troca, então já podemos afirmar que o Isaiah Thomas jogará no Cleveland Cavaliers, assim como o Kyrie Irving jogará no Boston Celtics. Isso aí já está fechado. Então, só para dizer aqui, esse segundo pick de 2020 pertence ao Miami Heat. E o primeiro pick de 2008 ao Brooklyn Nets. 2018 ao Brooklyn Nets, só para deixar bem claro aí. Olha, eu estou com medo, não sei se essa troca pode ser boa, acho que só mesmo começando a temporada para saber. Eu tenho uma grande dúvida, porque assim, tem uma coisa, o Irving, ele tecnicamente, se você pegar pelos números, ele é mais jogador do que o Isaiah Thomas. Sim. Só que a minha dúvida maior é que o Isaiah Thomas no Boston, ele jogava num coletivo muito bem engrenado ali, entendeu? Ele montou, porque assim, a temporada não foi só ele. Diferente do Irving, que era ele e o LeBron no Cleveland, o Boston era o Isaiah Thomas e todo o time. Era um conjunto muito, na minha opinião, um conjunto muito compacto ali. E tirar essa peça nesse momento, um time que fez uma ótima campanha, terminou em primeiro na divisão, entendeu? Eu acho que vai abalar muito o time, apesar de ser um baita jogador. Não, mas sempre cobraram nos últimos anos da diretoria do Boston um pouco mais de agressividade nessas contratações. Sim. E o que acontece? Eles quase chegaram, não ganhavam. E a torcida em Boston é extremamente difícil, rude, cobra mesmo. É fanática. Fanática, entendeu? Então eu acho que agora com o Irving, pelo menos assim, olha, fizemos alguma coisa. Agora, para terem passado o Isaiah Thomas nesse pacote, é porque eu acho que realmente o Boston sabe que ele estava ou com a lesão um pouco realmente maior do que estava apresentando, ou um segundo ponto, ele não queria ficar. Porque poderia ter melado e se o Isaiah Thomas quisesse ficar, ele ficaria. Mas não foi o que aconteceu. Eles acabaram cedendo mais uma escolha ainda. Então alguma coisa tem ainda nessa troca. Eu acho... Pode falar. Né? Não, é só para dizer o nome dos jogadores que foram envolvidos nessa troca também, né? Não são jogadores muito conhecidos, né? Mas não são ruins, são bons jogadores também. Jay Crowder e o Ant Zizic. São esses dois jogadores que fizeram... é mais conhecido, sim fizeram parte aí dessa troca. Agora, em compensação, eu acho que o Cleveland também... eu acho que ele está ganhando, porque é um time que também jogou muito, foi vice-campeão da temporada. Você tem o LeBron James, que não tem como dizer que o cara joga muito, tá? E o Isaiah Thomas, eu acho que ele, na minha opinião, ele é um cara muito mais liso, entendeu? Em quadra. Se ele estiver em plena capacidade física, que até ele colocou nas redes sociais que ele se garante, ele tá tranquilo, que essa lesão não vai atrapalhá-lo, eu acho que vai ser uma coisa boa. Só que, é claro, vai ter que criar aquela integração. E tem um risco para Cleveland muito grande, que as pessoas não estão comentando, só alguns analistas americanos falam disso, que Isaiah Thomas ano que vem renegocia o contrato. Pode ser que ele não fique, ou dependendo do quanto ele pedir. E um segundo ponto importante é que várias vezes o LeBron James também disse que pode sair ano que vem. Na verdade está bem mais provável, né? Exato. Então o que pode acontecer é que Cleveland pode acabar ficando sem os dois. Por isso que Cleveland está se focando tanto em pegar esses próximos drafts, esses picks, né? Porque ele vai ter que compensar isso. Ele vai conseguir montar um competitivo mais pra frente. Eu acho que o Cleveland está jogando tipo assim, uma roleta russa. Eles estão tentando, vamos ganhar esse ano,
garantir o título, porque ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. E se o pior acontecer, a gente refaz o time, mas pelo menos a gente ganha um título. Eu acho que essa é a estratégia. Minha aposta, tá? Eu acho que na próxima temporada, 2018-2019, como pegando os pedacinhos aí de vários jornalistas que estão falando o que pode acontecer, inclusive com o LeBron, eu acho que o LeBron vai para o Lakers. Pode ser, é provável. E o Isaiah Thomas fica, porque aí se acontecer isso, o Isaiah Thomas tem a chance, se não aparecer nessa temporada alguém que se destaque mais do que os dois, que é impossível, no Cleveland, acho impossível, eu acho que o Isaiah, se ele tiver em plena capacidade, eu acho que ele continua, porque ele tem uma chance de também ser um certo líder, um ídolo dentro do Cleveland, se o LeBron sair e for pro Lakers, que é um caminho que os jornalistas minimiza têm dito, um pouco, né? uma catástrofe, uma hecatombe em Cleveland que é perder tudo. Eu não gostei dessa troca, acho que não foi boa para nenhum dos dois times, sinceramente. Em relação já ao ano que vem, essa questão de sair o LeBron e o próprio Isaiah, muito se fala dele do LeBron no Los Angeles Lakers, e aí das duas uma. Ou vai desembolsar uma grana enorme, o que pode acontecer, porque a franquia tem dinheiro, Sim. ou o Los Angeles Lakers vai ter que abrir mão de vários jogadores. A gente sabe que tem muitas promessas no time do Lakers, e aí eu acho que já não seria interessante para a franquia californiana. Né? Então, assim, não gostei da troca e acho que não vai ser uma boa para Los Angeles tentar trazer o LeBron James. Vamos ver primeiro essa temporada. É uma tentativa, na verdade, de agradar o LeBron. Tenta falar, olha, nós demos condições para vocês ganharem. Entendeu? Eu acho que pode ser isso. O porquê que a gente também já está comentando um pouco da outra temporada, até antes de começar essa, é que também essas coisas geram aqueles atritos dentro de quadra, nos vestiários, com a diretoria, que às vezes o cara pode declarar que vai sair no meio da temporada, né? Sim. Aí o cara continua jogando, mas já caga tudo, né? E eu acho que o Isaiah Thomas, ele tinha muito a cara do Boston, a cara do time, meio que carregou o time nas costas. Meu. E eu gostava muito da dupla também, Kyrie e LeBron. Acho que eles se davam muito bem, apesar de terem trocado mas era uma sintonia, que é o que eu falei. Sim. Vai demorar, não vai ser numa temporada só que talvez os dois consigam interagir e criar uma sintonia. Eu acho difícil isso, entendeu? São estilos de jogos muito diferentes. Ele tá falando de um cara de 1,75m. 75 ou 79, eu não lembro agora quanto tem o... Ele é nossa altura, assim, ele é um cara muito baixo. Mas aí que tá, um monstro pra altura dele, porque são poucos, mesmo sendo um ala, né? Armador. É um armador, desculpa, armador, ele é baixo, entendeu? Mas vamos ver, né? Podemos prosseguir? Manda bala, Renatão. Então, vamos só aproveitando que a gente tá falando dessa temporada aqui, o argentino Emanuel Ginóbili anunciou que não irá se aposentar, voltou já de aposentadoria, pouco depois de fazer seu 40º aniversário, após fazer 40 anos, ele anunciou que vai jogar essa temporada pelo San Antonio Spurs. Disse que ia se aposentar. Falou, chegou, porque aquele último jogo o pessoal começou a bater palma, começou a se despedir, daí ele mesmo mostrava, ele tipo, o que vocês estão fazendo? Não, né? ele Mas chegou a falar. Ele voltou a falar, né? Ele falou, né? E acho que assim, é nítido a queda dele. 40 anos é uma idade avançada para o basquete. É complicado. Você vê que a média de pontos dele caiu muito, mas assim, é um franchise player. É um cara que faz a diferença no elenco. Foi campeão das Olimpíadas em 2004 pela Argentina, nas Olimpíadas de Atenas. 2004, olha quanto tempo já. Então assim, é um cara que tem experiência, é um cara que passa tranquilidade pro elenco. Sim. E assim, o San Antonio Spurs das últimas 20 temporadas foi 20 vezes pro playoff. Então, continuar com ele ali, não vou dizer que ele vai fazer uma diferença e vai levar o time para os playoffs, mas a chance é muito grande, Mas acontece, por exemplo, como em outros esportes, de um cara mais velho no vestiário fazer com que os outros jogadores integrar eles melhor, faz diferença, fazer com que a equipe fique mais unida, integrada. Faz diferença. Eu acho que faz diferença dentro do vestiário, faz diferença com os jogadores na quadra, na hora de dar aquela acalmada. E faz a diferença também com as pessoas, né? Ou seja, com o torcedor que gosta, se identifica, com aquela pessoa que gosta daquele cara mais velho que está mostrando, que está vencendo, que está conseguindo ainda jogar, né? Aquela coisa
da história, né, americana, da superação. Acho que isso é fantástico. Porque talvez isso pode cair a pontuação dele no que a gente enxerga, né, dentro da quadra, mas a gente não sabe, de repente, o que ele está trazendo de bom por fora da execução dos outros. A figura do líder também, né? Só cresce, né? Exato, ele fica mais barato também, essa que é a verdade. O contrato fica melhor. E hoje, agora, já que a gente falando já falou... de Moneyball, ele fica mais barato. A gente já falou aqui de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers... E agora a gente falou de San Antonio. Como Texas está muito na mídia aí por causa do Darvin. Infelizmente, né? Só vou dar duas rapidinhas aqui. O Dirk Nowitzki está indo para sua 20ª temporada na NBA, o alemão Dirk Nowitzki, e todas elas pelo Dallas Mavericks. Então também é um jogador que, diferentemente do Ginobili, não teve sua média drasticamente, uma queda muito grande. Mas mais uma temporada aí pro alemão, acho que tem tudo para continuar com uma média boa e fazer uma excelente temporada. E ainda falando de um time de Texas, o Houston Rockets, o Leslie Alexander, que é o dono da franquia, anunciou que vai doar $4 milhões, aí, aproximadamente 13 milhões de reais, para um fundo de assistência às vítimas aí da tragédia que causou o furacão Harvey. Legal. Então é muito legal. Ele é conhecido lá no Texas por ajudar muito pessoas carentes, essas instituições. Então, assim, não é nenhuma novidade para o povo ali de Houston. E ele que está tentando vender a franquia há algum tempinho e não consegue. Só para falar agora de NBB, coisa rápida. O Brasília, tricampeão da NBB, anunciou que vai jogar a Liga Ouro ano que vem. Por quê? Porque perdeu seu patrocínio. Não vou falar aqui o nome do patrocínio, até porque perdeu. Se tivesse patrocínio, eu até dava o nome. Faz sentido. E acabou acumulando dívidas, ficou devendo salário para jogadores e o próprio aluguel do ginásio lá de Brasília. Então eles não conseguiram pagar esse R$1.200.000 que a NBB cobra para inscrição. E, como eu já disse aqui, ele vai jogar a Liga Ouro, o Brasília, que é 3 vezes campeão da NBB. Então, assim, é muito triste. Sim, com certeza. E ainda falando de basquete brasileiro, só para fechar aqui, acabou nessa semana a Copa América de basquete, que dá uma vaga à Copa do Mundo. O Brasil, infelizmente, não se classificou, fez uma campanha pífia, muito mal, muito abaixo da média. E, longe desses holofotes, diferentemente disso, teremos o Eurobasquete. Começa hoje, tá? Serão 30 jogadores da NBA, dividido em 24 seleções. Então, só para vocês terem uma noção aí, os irmãos Gasol, Paul Gasol, e o irmão dele, o Marc Gasol, vão estar nessa liga. A sensação letão, Kristaps Porzingis, jogador do New York Knicks, também estará. E alguns novatos, como o sérvio Bogdanovic, estarão também. Vão ser 6 sedes: Finlândia, Israel, Romênia e Turquia. 4 sedes, desculpa. E no final, a fase final será disputada em Istambul, na Turquia. Então, assim, vale a pena assistir, que eu tenho certeza que vai ser um baita campeonato, muito diferente do que foi a Copa América, bem legal, infelizmente. Também. E a Copa América, a gente até teve um caso, um infeliz acontecimento também de disciplina, né, na seleção brasileira. O Caboclo parece que teve um desentendimento no intervalo de um dos jogos e ele acabou sendo afastado durante o campeonato, entendeu? É um moleque que está mandando muito bem lá na NBA também, tem grande futuro, mas infelizmente teve um momento ali de indisciplina. Ele até pediu desculpas depois nas redes sociais, mas é bom para pontuar isso aí, que de alguma forma até ajuda ao mau resultado, né, da seleção. Enfim. Posso dar a última, só pra fechar? Essa aqui eu prometo que é rapidinho. Basquete você que manda, cara. Lavar Ball vai estrear um reality show no Facebook hoje. Mano, eu não aguento mais esse cara, meu. Meu Deus do céu. Eu já tinha desencanado dele, Esse show chama Ball Family, vai mostrar um pouco aí de como é a família dele aí no dia a dia. É o novo Keep the Kardashians. Só que da NBA. Ele vai deixar mostrar a família? Eu acho que ele vai só ele se mostrar, né? Então, ele vai chamar Ball Family e vai passar apenas no Facebook. Estreia hoje. No Facebook. Isso, Facebook Watch. Não perderei meu tempo. Eu não quero mais falar dele, porque eu tô querendo continuar a falar. Eu não quero pegar um asco do filho dele, entendeu?
Acho que o Lonzo Ball se mostrou bem baita jogador aí. Eu não quero pegar um asco do bom jogador que é o filho por causa desse fanfarrão que é o Lavar Ball. Não. Só aproveitando que você falou aí do Lonzo Ball, acredito que ele vai fazer uma ótima temporada esse ano. Pelo que ele mostrou na pré-temporada. Pelo jeito que o Lakers vinha jogando no final do ano passado e pelos novatos que vieram e alguns jogadores aí. Então, acredito numa boa temporada do Los Angeles Lakers, ficou devendo, né, para os torcedores nessas últimas temporadas. O senhor Magic Johnson fez um bom trabalho na escolha e eu acho que ele vai continuar fazendo um bom trabalho. E o Lakers em breve vai voltar a ser o que era alguns anos antes, na época do Kobe Bryant e até da própria época dele, né? Vamos ver. Bem, gente, nosso tempo está acabando, mas a gente vai falar de um esporte que é não menos importante que os outros, o beisebol. Então, é isso aí, papai, é nóis. Vamos falar, eu acho que a gente vai começar só falando de um jogador brasileiro, que é o Ian Gomes, que joga no Cleveland Indians. Cara, Ian Gomes voltando a jogar o fino do beisebol. Essa semana, no dia 27... ele pegou e rebateu um grande slam, que a gente vai depois aí, se tiver um tempinho, mostrar até vamos mostrar agora. Vamos mostrar esse grande slam aí, tem um vídeo aí na ponta. E rebateu contra os Yankees um home run de 2 pontos. Já, claro, bateu o prego no caixão dos Yankees. Ontem teve dois jogos, né? Yankees e Cleveland. Rodada dupla. Os Indians venceram os 2 na rodada dupla com um home run do brasileiro. Olha que coisa bonita. Não, o Yankees vem numa decadência também. O Yankees vem dando uma decaída, vem se segurando ali. Eu acho que ainda consegue uma vaga pro wild card, mas o Indians tem feito jus à campanha do ano passado. Eu acho que talvez seja, inclusive, o único time que possa tentar fazer frente aos Dodgers. E será campeão esse ano? Os Dodgers que perderam as 2 pro meu Diamondbacks nessa série. Hoje tem o 3º jogo, hein? Pra quem tá com 91 vitórias... 2 derrotas não são nada. Vocês acham que eles vão bater o recorde de jogos? Apesar da maldição da Sport Illustrated que colocou, né, o melhor Dodgers da história, né? Eu acho que sim. Já é um dos melhores times, né? Com retrospecto aí, desde 1904, se eu não me engano. Mas eu acho que sim, os Dodgers vão conseguir bater. O time está muito bem equilibrado, eles contrataram bem nessa meio de temporada. Eu acho que eles estão ali extremamente preparados. Curtis Granderson chegou do Mets. Sim, eu acho que, na verdade, assim, eles só não vão conseguir levar o MVP. Porque, para mim, Giancarlo Stanton, com seus 51 home runs... 51 home runs. Ele merece. Acho que tem um lobby aí pro Judge, porque é o bom menino dos mas Yankees aquilo que a gente falou de números... Muito strikeout. Aquilo que a gente falou dos números, na lista dos 8 maiores batedores de home runs numa temporada, a gente tem o Barry Bonds liderando, a gente tem o Babe Ruth na lista, a gente tem o Maguire, Mark Maguire, 95, 98, se não me engano. Que 98. Não, ele foi 2 vezes que ele 71, o recorde foi em 98, a primeira vez. E o Stanton também está nessa lista. Então... Exato, e outra, o Stanton, além de ser um franchise player, é um cara que joga muito, tem tido uma boa regularidade, bom desempenho também com a luva, assim, ou seja, na defesa. Sim. Eu acho que, assim, ele merece, não tenho o que falar. Eu acho que é a estrela que eu vejo ali em Miami, ali que faz as pessoas irem ao estádio. Inclusive, só comentando uma coisa rápida, o estado da Flórida que tem recebido os jogos, né, do Houston Astros. Do Houston Astros. Tropicana Field, do Tropicana Field. Isso foi uma determinação da Major League Baseball em função do Harvey, né, dos acontecimentos, das enchentes que aconteceram, né, no Texas. E o que é engraçado é que a série era entre Houston e Texas. Isso. Então, assim, o jogo ia acontecer em Texas, ou em Arlington, ou em Houston. Então, assim, tinha que fugir mesmo, não tinha como. Etienne, como é que tá o seu conhecimento de beisebol? Tem algum time que você pode dizer que tem uma certa... Gente, meu conhecimento era tipo, menos alguma coisa. Eu tô aqui viajando, já tô pensando o que eu vou chegar e buscar no Google pra aprender. Eu conheço muito pouco. Pra ser bem honesta, de beisebol, só os filmes que eu assisto, assim. Não tem nada. Oportunidade rápida. Completamente calor. Só quero dar um recado rápido antes de fechar o programa. Nesse final de semana, quem quer conhecer beisebol, a criançada do T-Ball, que é a entrada do beisebol, das crianças no beisebol, meninos ou meninas, vão estar jogando em Indaiatuba, no Festival de T-Ball. Então você que tem criança, filho, menino ou menina, leve lá para conhecer. Se Indaiatuba é longe, se você não é um dos nossos ouvintes, né, fãs do interior. Quem é de São Paulo não é tão longe. Gente, vai ter outras rodadas que a gente vai noticiar aqui também, na Grande São Paulo, aqui também na cidade. Então é importante. Tire a criança do videogame, leve para praticar esporte. Nós temos certeza do que as crianças vão adorar.
Meu filho tá apaixonado, tá jogando lá. Quem não conhece de beisebol, tá? Só pra saber mais ou menos, às vezes com medo de, meu filho pequeno vai tomar uma bolada. Não, o futebol não existe o pitcher ali, ele não vai lançar a bola pro seu filho. Exato. A bola tá parada ali no suporte, e aí você vão ensinar a molecada a bater a bola parada. E aí toda a dinâmica do jogo. E todos então, assim, não são na mesma faixa de idade, 6, 7 anos, então a velocidade, a força é proporcional. Não existe uma possível violência. A bolinha também é uma bolinha especial. Acho que eu vou querer ir nesse também. Será que bem legal. Mas o pessoal vale dos gigantes lá, todo lá, estaremos lá com vocês, hein? E até para vocês me ajudarem, para eu aprender um pouco mais de NBA e de beisebol, onde que eu posso buscar, assim? O que vocês indicam? Olha, os próprios sites das grandes ligas, tá? Elas têm bastante notícia, então você acompanha os jogos, o dia a dia. Isso até infográfico de jogada, tem gráfico de jogadas, as estatísticas do site do os canais deles no YouTube também tem sempre tem um jogo grátis também no YouTube, então pode parecer brincadeira o que eu tô falando, mas é sério. Tem um vídeo da Disney protagonizado pelo Pateta. É verdade, é o melhor vídeo que ele ensina o que é o muito didaticamente como é o beisebol. Não, e a própria Major League Baseball fez um também, que tá no YouTube, que você pode procurar lá, dar uma olhadinha. A Major League fez um, tá traduzindo em português, então dá pra assistir. Acho que qualquer coisa busca lá, tipo Golf Learning Baseball, alguma coisa assim, deve ter isso. Parece besteira, mas não, é muito didático, bem legal mesmo. É legal de ver. É isso aí. Bem, vamos ver, o vídeo tá na mão aí pra gente ver como é que foi esse Grand Slam do Ian Gomes. Foi um jogo cheio de erros, do Kansas City Royals, tá? Erros básicos. Esses aí foram os erros que precederam ao Grand Slam, ou seja, as bases foram tomadas por causa desses erros. Eles foram enchendo a base com jogadores por erros. Esse aí foi um erro do primeira base, na verdade a bola tá um pouco fora ali. Não foi de primeira base não, foi de segunda. Foi de segunda, desculpa, de segunda. Aí, ali foi uma boa bola. Aí foi um erro também, que o cara foi lançar, já perdeu a bola. Jogada de biriba, hein? E aí, gente, Grand Slam, todas as bases ali estão tomadas, tá? Então temos as 3 bases, primeira, segunda e terceira. Seja a pontuação máxima do beisebol, olha que coisa linda. E agora o brasileiro Ian Gomes mete o canhão pra fora do estádio. Muito bacana, hein? Com a camisa, inclusive, dos apelidos, né? Exato, esse foi o fim de semana dos apelidos, ele tava jogando como um apelido de Gomer, Ian Gomer. Que é como se fosse de Homer, né? Exato. De home run. Exato. O cara me bateu um Grand Slam, ou seja, um Grand Slam, nessa rebatida, ele faz 4 pontos. Quer dizer, torcida feliz, ao lotado. A gente pode ver que tava 12-0 pros Indians já. E o jogo fechou em 12-0. Então o jogo fechou. Esse aí ainda era no segundo inning, mas o jogo depois ficou nisso. Pegou no sweet spot ali. Não, foi lindo. Já olhou, já falou agora. Né? Não, é um brasileiro. É o Brasil, gente. Olha lá que coisa linda. É o Brasil. A gente teve até o prazer de entrevistar ele lá, direto dos Estados Unidos. Pessoa muito bacana. Um cara bem legal. Preocupado com o beisebol aqui no Brasil. Exato, mesmo ele estando há muito tempo lá, né? Então é um cara bem legal. Então esse aí foi o Grand Slam, pra quem não conhece, é o máximo da pontuação. Se espelhar. Exato, é um brasileiro. A gente também tem o Paulo Orlando, que infelizmente está na AAA, ele caiu uma categoria nessa vários temporada. Outros brasileiros na Minor League aí. Aí tem o Thiago Vieira, que a gente já mostrou, que subiu o jogo, mas está de volta. O Reginato, tem Luiz Paz, tem o Rienzo também. Luiz Gorrara. O Gorrara vindo muito bem. Pode ficar aqui até amanhã falando. Nossa, tem muito jogador. Tem, o Gorrara é uma coisa muito interessante, para que se alguém tem o aplicativo da MLB no celular, quando você pega lá o Watch Prospects, ou seja, sempre são os caras que estão crescendo, que eles estão de olho, o único brasileiro que está nessa lista é o Gorrara. É o Gorrara. Então, assim, é o brasileiro que galera tá de olho, entendeu? A gente não fala tanto em alguns momentos, mas ele tá brasileiro, bem Eric também. Pardinho esteve essa semana no estádio do Toronto Blue Jays. Fez uma sessão de treinamento com os técnicos, lançou lá, o pessoal ficou bobo, assistiu o jogo depois na sequência. Tipo assim, ficou lá, teve toda foi ciceroneado. Um abraço pro Eric Pardinho, um abraço pro pai dele, Evandro também. Evandro também, aí, foi show. Eles estão aqui no Brasil agora, né, de volta, ele tá lá treinando de novo lá na Imbiúna. Mas eu acho que foi muito bacana o fato do Toronto se preocupar em levar ele apresentar. E mostrar também pros técnicos dele. Já sentir ali como é que é, tá no Rogers Center. Tem uma foto dele, inclusive, dando um autógrafo numa bolinha. Então, os torcedores já estão criando expectativas sobre ele, que é legal. Além do Pardinho, também falar do Heitor Tocar e do Vitor Coutinho, que são dois jogadores do Houston Astros também. Não, eu tive a oportunidade de entrevistar. Uma fase muito boa pro beisebol lá fora. Tem bastante coisa pra você aprender, hein, Etienne? Daqui a 2, 3 anos a gente vai ter pelo menos uma meia dúzia aí pra
nas grandes ligas, aí na Major League, pra gente poder torcer e escolher qual time. Nossa, isso é muito legal. Agora eu vou começar a entender pra escolher o meu time, entendeu? Por favor, primeira coisa, tá? Escolha o time. Eu vou escolher o time. Fale pra gente depois qual é o time, a gente promete que qual ninguém... que menos sofre, porque eu já tô sofrendo não, muito. Aí que tá, mas o beisebol não é diferente das outras ligas, entendeu? Os times variam muito. Vai tendo aquela... exato. Um tem aqueles mais tradicionais, bom, né? Como o New York Yankees, mas todos os times podem mudar. Assim como na NFL, é muito difícil você ver um time ser bicampeão, ser campeão 2 vezes seguidas. É muito difícil isso acontecer. Muda muito, tem muitas características, os jogadores podem se machucar, ser trocados. Na própria temporada, às vezes um time começa super bem, depois do All-Star Game o Tampa Bay Rays, por exemplo, estava bem, deu uma caída. Mas por exemplo, Milwaukee Brewers também. De NBA, eu gosto bastante do Cavaliers, porque quando ele ganhou, acho que há 2 anos, Sim, fazia anos que o Cleveland não ganhava nada e teve um documentário muito bacana falando da cidade. Existe a maldição de Cleveland, Isso, né? eu vi um filme que fala, um documentário que fala disso e eu fiquei super tocada com aquilo e comecei a torcer sem entender muito por ele. Daí eu fiquei mó feliz quando ele acabou ganhando, acho que foi há 2 anos. Mas agora que você começar a procurar mais sobre o beisebol, você vê que o beisebol com certeza é o esporte que mais... como é que se diz? Não só a tradição, mas mistérios, mitos, né? Como é que se diz? Maldições, tradições tem no esporte, entendeu? É o caso do Chicago Cubs, que estava há 108 anos sem ganhar um título, porque existia a maldição do bode. Sabe? Porque num jogo, no último campeonato que eles tinham levado, o cara lá, que era um fazendeiro da região, quis levar o bode dele pra... Ele levava aos jogos, mas um dia impediram de ele entrar com o bode dele. E ele ficou super bravo e falou que por causa daquilo o Cubs nunca mais ia ganhar um campeonato. Nossa! Maldições. Aí rolou isso. E lendas do beisebol. Passou de 100 anos, aí tipo, com 90 anos de lenda, aí os caras falam, agora a gente vai ganhar. Ele tentou inclusive por 2 vezes, tipo, encerrar a maldição, levaram o bode. Levaram o bode. Aí depois os caras falaram que vão ganhar, acabou a maldição. Aí atravessa um gato preto na frente do nada, aparece um gato preto dentro de campo, aí os caras ferrou de novo. Aí depois vem o cara lá que tá pra ganhar, pega a bola da mão do jogador, entendeu? Um monte de coisa. Na NFL eu conheço só a maldição do Madden, né? Então, pelo visto, o beisebol tem mais. Tem muito mais maldições. Bem, tem cada... Supersticiosos, né? Exato, superstições, eu tava procurando a palavra. Isso. Mas você vai gostar, Etienne. Vou buscar sim. Você é a nossa... convidada a aprender mais você é a calora dos e a gente idem com você também, quem sabe que evidente. Você não sabe menos que muito marmanjo isso, pelo contrário, até mais, porque acho que você, pelo menos o que eu te conheço, tá, o que eu te acompanho no Luzinha, e as meninas também do Luzinha, acho que vocês botam muito mais paixão no esporte até do que gente que escreve disso, entendeu? Tem uma coisa que é regra na editoria, que a gente é proibido Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sobre todas as notícias que a gente vê, as meninas elas sempre trazem outros dados para complementar a notícia, não só daquilo que vai saindo da própria NFL, e escreve muito sobre isso. Então, a gente tenta não ter clubismo, mas acaba dando opinião de todas as coisas mesmo. Assim, e escreve mesmo, conteúdo próprio, nada de será um cópia. Prazer para ouvir as coisas que você vai trazer pra gente de NFL, futebol americano mesmo no Brasil. Até no Brasil. E mais uma vez, obrigado por aceitar o convite aí, seja bem-vinda. A ideia aqui é a gente se divertir falando dos principais esportes. E muito obrigada a vocês pelo convite, pela recepção. Imagina. Mandar um beijo para as minhas luluzinhas todas que estão acompanhando. Boa. E muito obrigada, gente. Desculpa o nervosismo, mas vai bem. Fiquem tranquilos. E, gente, a gente tá acabando aqui, ficamos com mais um Moneyball. Jovem Pan. Não esqueçam, toda quinta-feira, ao vivo, às 4 horas, aqui no YouTube do Jovem Pan Esportes e do Facebook Jovem Pan Esportes. Fiquem ligados, muito obrigado e até semana que vem. Abraço. É isso aí. Tchau.